Olá, bom dia, pessoal. Vamos lá para o nosso cafezinho, recheado com a porção da palavra do nosso Deus, não é mesmo? Estamos observando o capítulo 4 de 1 Samuel e nos versos 1 a 11 nós vimos que o povo de Deus foi derrotado pelos filisteus e entendemos que esta derrota ocorreu devido a uma decisão confiando apenas em seus próprios méritos, sem consultar a Deus. Nos versos 12 a 22, nós vamos continuar observando as consequências desastrosas desta escolha. Esta porção da palavra ela inicia citando que um homem da tribo de Benjamim consegue fugir e chegar a Siló, para dar a notícia ao povo, aos familiares daqueles que foram para a guerra, sobre o que estava acontecendo no campo de batalha e de como foram derrotados. Com certeza, eles estavam preocupados com seus entes queridos e aguardavam ansiosos, o retorno deles para os seus lares após a batalha. No final do verso 12, traz uma citação: trazia rasgado as vestes e terra sobre a sua cabeça. Poderíamos entender que durante a batalha ele lutou com alguém, suas vestes se rasgaram e deve ter rolado ali ao solo com seu adversário e sujado a sua cabeça. É um pensamento até lógico em se tratando que naquele tempo as batalhas eram feitas corpo a corpo, espada a espada. Mas biblicamente falando, esta atitude de rasgar a roupa e colocar terra ou cinzas sobre a cabeça é um sinal de luto, tristeza pela morte de uma pessoa ou de um ente querido. E no caso, como veremos mais à frente, foram muitas pessoas. Este ato, então, demonstra a tristeza daquele homem pela perda dos seus colegas ali na batalha. O sacerdote Eli, ele estava sentado ali aguardando notícias da batalha, pois como fala no final do verso 13, ele temia pelo que pudesse acontecer com a arca do Senhor, que havia sido levada para a batalha. Não vemos aí uma manifestação de que ele estava preocupado com os seus filhos, que ele havia até protegido anteriormente, enquanto faziam coisas erradas, mas preocupado com a arca do Senhor, que ele deveria ter protegido e não deixado que levassem para a batalha sem antes ter uma confirmação de Deus de que essa era a atitude que deveriam tomar. Apesar de Deus estar em silêncio em relação a Eli e seus filhos, mas esta ainda era sua responsabilidade, proteger a arca do Senhor. Nos versos 14 e 15, vemos que Eli ouve aquele alarido por toda a cidade, pois com certeza os familiares já pranteavam, e choravam pelos seus entes queridos. E como ele não estava enxergando, bem por causa da sua idade, ele pergunta logo: que alvoroço é este? O homem que havia fugido diz que os filisteus haviam vencido a batalha. Alguns israelitas conseguiram fugir, mas houve grande morticídio. Inclusive, seus 2 filhos foram mortos e a arca de Deus foi levada pelos filisteus. Conta no verso 18 que quando Eli soube que a arca de Deus foi levada, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. As más notícias pelas perdas e mortes dos israelitas, a morte de seus filhos, não abalaram tanto Eli quanto ao roubo da arca de Deus. Ele havia julgado Israel por 40 anos, sabia do poder de Deus. Aquela arca representava a presença de Deus no templo e, consequentemente, no meio do seu povo. Mas observamos aqui o cumprimento da palavra ao próprio Deus, do próprio Deus ao próprio Eli, quando afirmou que, por causa da sua desobediência, toda a sua descendência iria ser exterminada. Nos versos 19 e 20, vemos que a esposa de Finéias, nora de Eli, estava grávida e com aquela notícia da morte de seu marido e de seu sogro, entrou em trabalho de parto e deu à luz. Devido àquele susto, podemos dizer que a criança veio prematuramente, pois o texto não nos diz que estava próximo do parto, mas não nos diz o tempo que ainda faltava para a conclusão daquele parto. E às vezes somos afetados também por causa de notícias desastrosas que podem nos ocorrer. É tanto que, ao darmos certas notícias, devemos tomar cuidado com as nossas palavras, principalmente se a pessoa que vai receber a notícia tiver algum problema de saúde.
No início do verso 20, nós vemos a expressão ao expirar. No meu entendimento, aquela mulher chegou a perder os sentidos e, ao recobrar, recebeu a notícia de que seu filho havia nascido. Mas no final do verso, vemos que ela não fez caso disso. Quer dizer, não se importou. Como assim não se importar com o nascimento de um filho, algo certamente esperado por tanto tempo? Mas no verso 20 ela nos esclarece que ela se preocupava mais com a glória de Deus que foi retirada de seu povo. Quando a arca foi tomada pelos inimigos, e isso por causa do seu sogro e de seu marido. Com certeza ela já tinha conhecimento da sentença que o Senhor tinha dito a Eli no capítulo 2, a partir do verso 27, que os descendentes de Eli que restassem teriam que mendigar o pão. E na sua preocupação, naquele momento, é como todo o povo do Senhor. E ela coloca o nome de seu filho, e acabou, o que significa foi-se a glória de Israel. Entendo que a amargura maior que estava em seu coração naquele momento era de que, por causa de uma ação errada do seu sogro e de seu marido, todo o povo estaria passando por provações, distante da glória do Senhor, representada, no caso, pela Arca de Deus, a Arca da Aliança. As pessoas, naquele tempo, observavam muito essa questão do palpável. Saíam das suas casas em viagens longas para estar lá em Siló, pois ali estava a Arca de Deus e estava presente. E significa que eles entendiam que Deus estava presente ali naquele lugar, para receber ali os seus holocaustos, as suas petições. Não tinham a percepção de que Deus é onipresente, está em todos os locais, habitando em todos os corações. Infelizmente, muitos anos se passaram, né? Jesus Cristo veio e se entregou em sacrifício no lugar do seu povo, no meu lugar, no seu lugar, sendo o nosso holocausto. Muitos ainda acham que tem que se deslocar para lugares longínquos para buscar e adorar a Deus. Seria até louvável se buscassem realmente a Deus, mas às vezes percebemos que adoram a criatura e não ao Criador. Não observam que o nosso sacrifício foi pago com o sangue do Cordeiro amado na cruz do Calvário. Estar na igreja ou no templo é necessário para a nossa comunhão com os irmãos, firmados no mesmo propósito de glorificar a Deus. E é muito bom isso. Viajar também para lugares onde os passados ocorreram e acontecimentos da história, a exemplo de Egito, Israel, Galileia, para conhecimento é muito válido. Mas temos que ter em mente que quando recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o nosso coração é a morada do Altíssimo e o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A todo instante, em qualquer lugar, somos adoradores do Senhor e manifestamos a sua glória através das nossas ações. Não podemos ficar nos apegando ao palpável, porque Deus é Espírito e o que importa é que o adoremos em Espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe a termos esse entendimento de que não é uma arca, não é um símbolo, não é uma imagem que vai nos fazer adoradores, e sim a presença de Deus, Jesus no nosso coração. Que Deus nos abençoe, que você tenha uma semana abençoada e agradável junto com seus familiares. E até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.